O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam quem era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando tu eras jovens, tu te cingias e querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás, e te levarás para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, prosseguimos na celebração deste tempo pascal. E hoje a liturgia começa com a leitura dos Atos dos Apóstolos, nos fazendo ver que esses apóstolos, agora, depois de Pentecostes, agem de um modo totalmente novo. Repetem os milagres de Jesus, curam o paralítico, mas também sofrem a perseguição que Jesus sofria. Estão diante do Sinédrio, que lhe acusa de já terem proibido de pregar em nome de Jesus, e ele diz: no entanto, estáis enchendo a cidade com essa doutrina e também nos acusando da morte deste homem. E de fato eram culpados, lutaram por isso, para que Jesus fosse condenado.
Então vem a grande resposta de Pedro: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Presta atenção nisso, hein? Isso é um princípio fundamental. É preciso obedecer a Deus antes que os homens. Se os homens seguissem a lei de Deus, e aqui falamos da lei moral natural, uma lei escrita na natureza humana, as leis seriam todas boas. Esse é o problema. Mas o que eu vou fazer? É lei. Pode haver a promulgação de uma lei injusta. A lei que não estiver de acordo com a lei natural, ela é injusta. Isso é curioso, porque no campo moral, não é, as coisas podem ser distorcidas. Eu não posso dizer a essa flanela dizer, não caia. Ela não obedece. Ela cai, por quê? Ela obedece à lei da gravidade. Mas no campo moral, o homem desobedece à lei. Por quê? Porque o homem é livre. Essa flanela não pode fazer o bem ou o mal, mas o homem pode. Por isso, o homem é o ser neste mundo o qual existe a moralidade. Ele é moral ou imoral. Os animais são amorais, eles seguem o instinto. Então, muitas vezes se proclamam leis que não são leis. Porque a primeira coisa para que uma lei, ela seja legítima. E legítimo vem de lei. Legge, em latim. Então, como é que eu vou fazer uma lei contra a lei moral? Mas os homens fazem. Está aí o aborto, está aí a eutanásia, está aí o divórcio. São leis que não são leis diante de Deus. O homem, na sua prepotência, se coloca no lugar do legislador, que é Deus, né? E inventa as suas leis. Como também nós, na nossa prepotência, no nosso orgulho, num dado momento que pecamos, rejeitamos a lei de Deus e, entre aspas, criamos uma lei para nós naquela hora. Percebe? Então aqui se vê a coragem dos apóstolos. E no livro do Apocalipse, vemos São João nos recordando algo de muito importante. Veja o reino do céu, o que eles estão fazendo lá? Louvando e adorando a Deus. Louvor e adoração, dimensões importantes na nossa oração. O primeiro motivo de rezar é adorar a Deus, adorar, reconhecer como Senhor e Criador, não é? Logo depois disso é o louvor, que é o elogio de Deus, né? Os escritores antigos diziam, eu louvo a coragem do herói, eu elogio a coragem do herói, e nós louvamos a Deus por sua grandeza, por sua bondade, não é? Duas dimensões importantes. Depois é que vem o agradecimento, o pedido de perdão e, por fim, a petição, que é pedir não só coisas materiais, né? Primeiro de tudo, pedir uma graça, pedir o crescimento espiritual, não é? Pedir a salvação eterna, a perseverança final. Aí sim, pedir alguma coisa material, Deus é Pai, também pode nos dar. Mas veja que se você pegar isso aqui, ó, virar de cabeça para baixo, é o que nós fazemos. Pedimos primeiro as coisas materiais. Se lembrar, louva a Deus e adora, né? Então, precisamos também revisar a nossa oração e ver aqui, né? Os 4 seres vivos diziam amém, e os anciãos se prostravam em adoração. É a isso que estamos destinados na vida eterna, estar diante de Deus. Então a gente precisa encontrar tempo aqui na terra para estar diante dele, louvando, bendizendo, adorando. Então chegamos no Evangelho, que nos mostra a terceira aparição de Jesus ressuscitado aos discípulos. Ela é cheia de elementos que recordam, né, a ação de Jesus quando estava no meio deles, né? Começa com o próprio Pedro. Estão ali alguns, está Pedro e João, aqueles que estavam quando Jesus chamou os primeiros discípulos. Não está aqui André, pelo que se menciona, nem Tiago. E Pedro diz, vou pescar. Percebe aqui? Um dia Jesus chamou Pedro a ser pescador de homens, mas aqui é um abatimento. O que eu vou fazer da minha vida agora? Vou pescar. E a turma também vou. Estão voltando ao estágio anterior do chamado de Jesus.
e pescam e não acham nada. Como aquela pesca primeira, na qual eles também não tinham achado nada, e Jesus manda Pedro avançar para as águas mais profundas. E Pedro avança em consideração à palavra de Jesus, porque eu já trabalhei a noite toda, não tem peixe aí não, e tem uma grande pesca, né? E é por isso que quando Jesus aparece e pede, vocês têm alguma coisa de comer? Não está com fome não, não precisa de nada, né? Tanto que a brasa já está lá, o pão e o peixe, né? E ele, não, lança a rede do lado direito, e aí a rede vem pesada, difícil até de tirar do mar, né? E São João diz a Pedro, é o Senhor. Olha aqui o memorial. No momento em que vê aquela rede cheia de peixes, depois de não ter pescado nada, vem a memória o quê? Aquela primeira pesca. A primeira pesca onde ele chamou João e Pedro. E seus irmãos também, André e Tiago, mas esses não estão aqui. Então, Pedro, com seu temperamento sanguíneo, que nós vemos nas páginas do Evangelho, ele é sempre o primeiro, se vestiu porque estava nu e já se atirou ao mar. Não aguentou nem ir com a turma no barco, ele tem que ir na frente, é dele isso, né? É o temperamento, não é nem melhor nem pior, é o que é, né? E chegando à praia então, já encontram lá Jesus com as brasas, não é? O peixe e o pão, e diz, trazei também alguns peixes que vocês pescaram. Deus não precisa de nós, Ele quer precisar. Ele valoriza que eles trouxeram peixe, mas já tem peixe lá, já tem pão lá, percebe? Mas Ele quer aproveitar o que nós podemos fazer, e isso nos dá a possibilidade de ofertar algo a Ele também, não é? Damos a Ele o que Ele nos deu, é isso que acontece, mas Ele aceita, porque vê a bondade nessa ação. E então, depois de comerem, Jesus se dirige a Pedro, não é? Pedro, tu me amas mais do que estes? Senhor, tu sabe que eu te amo. Segunda vez, Senhor, tu sabe que eu te amo. Na terceira, Pedro fica triste, porque é uma clara menção às 3 negações de Pedro. Então Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Veja, por 3 vezes Jesus exige isso de Pedro, mas por 3 vezes ele ratifica que ele vai apacentar as suas ovelhas. É o primeiro papo. Um homem simples, não é? Um homem rude, não é? Mas um homem fiel, embora tenha tido a sua fraqueza, né? Muitos querem comparar Pedro a Judas, não é a mesma coisa, né? Pedro teve um momento de fraqueza, Judas planejou toda a traição de Jesus, tem toda uma malícia ali por trás, não é? Então Jesus sabe disso, e como ele tinha dito, nós ouvimos na Semana Santa, ele diz, olha Pedro, que Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu rezei por ti. Então está aqui, né? O Senhor sabe tudo, como diz São Pedro, né? Apacenta as minhas ovelhas. É interessante notar, não aparece nesse texto, eu me lembro do texto italiano, também não aparecia, o que o original grego diz. Pedro, tu me amas? Jesus usa o verbo agapau, que vem de ágape, um amor, não é? Um amor desprendido. Aliás, a primeira grande carta do Papa Bento foi Deus caritas est, Deus é amor. E ele nesse livro estuda também a palavra amor. A gente pode falar de amor, agapau é o amor desprendido, faz o bem porque faz. O amor filia, que é o amor de amizade. O amor eros, que hoje deu erotismo, mas no começo era apenas um amor interesseiro. Eu faço porque me convém, esperando uma retribuição. Então Jesus pergunta com o verbo agapau, Pedro, tu me amas? Quer dizer, você me ama desprendidamente? Pedro responde com o verbo filéu, Senhor, eu sou teu amigo. Percebe? Segunda vez, novamente, a mesma pergunta com a resposta de Pedro, Senhor, eu sou teu amigo. Na terceira vez, aí Jesus desce e pergunta com o verbo filéu, Pedro, você é meu amigo? Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que eu sou seu amigo. Então, para ver como Jesus nos convida, né, a nos enchermos deste amor que vem dele. Nós só podemos amar verdadeiramente o próximo e a Deus com este amor, um amor desprendido, um amor maior,
um amor que não espera retribuição, não é? Então, ama porque ama, faz o bem porque faz, não é? E a retribuição será dada pelo próprio Cristo, como ele ensinou. E depois disso tudo, Jesus, tendo entregue esse poder a Pedro, né? Então, o Papa tão humano, né? Por isso temos que rezar também nesses dias, né? Pela eleição do Papa, não é? E temos que rezar constantemente pelo Papa, porque é um ser humano e não há uma coisa mágica, há uma assistência do Espírito Santo, mas que espera a nossa correspondência. Então, Jesus finalmente diz a Pedro: quando eras jovem, tu te cingias e ia onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levarás aonde não queres ir. São João termina dizendo que era desse modo que Pedro deveria dar glória a Deus, né? E nós sabemos que São Pedro foi crucificado. Não está na Bíblia, não é? Essa narrativa, mas a história nos conta, né? E mais ainda a tradição, que diz que Pedro, na perseguição grande, cresceu, ele ia saindo de Roma, não é? É uma bela cena que se vê naquele velho filme Covardes, né? O pessoal diz, o filme dos covardes. Não, Covardes em latim. Para onde vais, né? Então, até quando fui com o Dom Eugênio, a São Sebastião se passa na Via Ápia. Era ali que Pedro ia, né? E há uma igreja que tem essa inscrição, Covardes, porque se acredita que foi naquele ponto em que Nosso Senhor apareceu a Pedro. E quando Pedro vai fugindo de Roma e vê Jesus, ele então pergunta, Covardes Domini, para onde vais, Senhor? E Jesus responde, vou a Roma, morrer no teu lugar. Então, mais uma vez, esse espírito sanguíneo, então ele volta e vai encorajar os cristãos nesse momento tão difícil, né? É o primeiro Papa da igreja, né? E ele então é capturado e vão então crucificá-lo. Ele falou, não posso me igualar ao Senhor, né? E então, vamos dar um jeito nisso. E crucificam Pedro de cabeça para baixo, né? Então ali é o arremate, não é? É o acabamento da sua vida, como que a última purificação do seu ministério, não é? Então, nós devemos, hoje também, pedimos pela eleição do Papa, pedimos para que Deus envie um Papa que realmente, com todos os limites humanos, possa também realizar a vontade de Deus. E nós vivermos bem para um dia também estarmos na glória que é narrada por São João no Apocalipse, adorando, louvando, bendizendo a Deus.